Senhor presidente, o projeto de lei do Senado, número 138 de 2009, do senador Antônio Carlos Valadares, acrescenta o artigo 2º-A à lei número 10.214, de 27 de março de 2001, a fim de permitir que o pagamento de bloquetos bancários possam ser feitos em qualquer agência de qualquer banco após a data do vencimento, estabelecendo competência à agência bancária responsável pelo pagamento para cancelar a multa e os juros devidos, e sujeitando a instituição financeira infratora às sanções previstas no artigo 56 da Lei número 8.078, de 11 de setembro de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor. Por fim, estabelece o prazo de 90 dias após a publicação para a entrada em vigor da lei. O objetivo da proposta, segundo o autor, senhor presidente, é evitar que o consumidor tenha que se deslocar até a agência do banco emissor do bloqueto bancário, no caso de pagamento após a data do vencimento do título, já que o sistema de pagamentos adotado no Brasil permite a integração entre as instituições financeiras, podendo qualquer uma delas proceder ao cálculo do valor dos juros e da multa devido pelo pagamento em atraso, segundo instruções que constam do próprio bloqueto bancário. Não foram apresentadas emendas no prazo regimental. O PLS número 138 de 2009 foi inicialmente despachado às comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, aqui a CMA, e a CAI, cabendo a última decisão terminativa. Ainda em tramitação na CAI, a matéria foi arquivada no final da 54ª legislatura, nos termos do artigo 332 do Regimento Interno e do ato da mesa número 2 de 2014. Por força da aprovação do requerimento número 71 de 2015, do senador Antônio Carlos Valadares e de outros ilustres senadores, a matéria foi desarquivada e, por já ter sido apreciada pela CCJ, foi despachada para aqui, para a CMA e para a CAI, cabendo àquela comissão a decisão terminativa, em conformidade com o despacho inicial de 2009. A análise, senhor presidente, compete a esta comissão manifestar-se sobre o seu mérito nos termos do inciso 3º do artigo 102-A do Regimento Interno do Senado Federal. A CCJ, ao aprovar a emenda do relator José Agripino, promoveu algumas acertadas alterações, como a determinação para que os credores disponibilizem alternativas mais cômodas para a obtenção da segunda via desses documentos. Com isso, ataca-se o problema apresentado pelo autor da proposição em sua justificação, qual seja o de evitar que o consumidor tenha que se deslocar até o emissor do documento, no caso de pagamento após a data do vencimento do título. Cabe observar que outros tipos de credores podem ser emitentes de bloquetos de boletos de pagamento, e não apenas as instituições financeiras. A proposta inicial esbarraria em limitações técnicas, uma vez que os sistemas das instituições financeiras não são interligados para processamento e consulta de bases online, dificultando a consulta para os casos em que o sacado seja protestado no mesmo dia do pagamento. Portanto, após o vencimento do bloqueto de pagamento, o cedente pode comandar protestos, e caso qualquer banco receba esse pagamento, haverá o grande risco para a rede bancária de protestos indevidos, já que não haverá consultas de bases para verificar a situação do título. Da mesma forma, o cálculo dos valores devidos para pagamentos após o vencimento do bloqueto, na maioria dos pagamentos, não é realizado manualmente, existindo a consulta às bases de dados da cobrança, quando os pagamentos ocorrem no próprio banco cedente, de modo que seja validada a regra de recebimento e as condições da cobrança anteriormente contratados. Por essas razões, o texto adotado pela CCJ evolui em direção a uma forma viável de tratar o problema, vencendo essas limitações de ordem operacional. Nesse sentido, dando continuidade a esse aperfeiçoamento, propomos alguns ajustes, de modo a tornar o texto mais claro, conferindo-lhe maior segurança jurídica. Em face do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 138 de 2009, com a emenda de relator acatada na CCJ, nos termos do seguinte substitutivo:
Emenda número 1 da CMA. No artigo 2A, os credores emissores de boletos de pagamento ficam obrigados a oferecer aos consumidores formas alternativas para obtenção da segunda via desses documentos, atualizados quando vencidos. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo envolve a disponibilização de canais eletrônicos, tais como serviços de atendimento ao consumidor, rede mundial de computadores, sistema de débito direto autorizado, terminais eletrônicos, correio eletrônico ou postos de atendimento eletrônico, conforme o caso. Cumprindo o disposto neste artigo, os boletos de pagamento poderão ser pagos em qualquer agência bancária, inclusive após o vencimento. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação. Em discussão, algum senador deseja discutir? Não tendo nenhum senador ou senador que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores senadores que aprovam, permaneçam sem contar aprovado. Está aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CMA pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo apresentado pelo nobre senador